Olá, nesta quinta-feira, 16 de novembro de 2023, vou lhes contar o que é que o desembargador Walter Maierovitch comentou no seu programa Justiça e Cidadania sobre a atual situação do Oriente Médio, lá, e seu conflito, que não é uma guerra, ele lembrou, é um conflito. Bom, meus caros amigos, temos aqui a ordem que o Lula deu para os ministros para abafar o caso da Luciane Barbosa Farias, a dama do tráfico, em seu périplo pelos órgãos do governo e do Estado brasileiro, né? E por fim, quero também contar para vocês que o prefeito de São Paulo, o Ricardo Nunes, vai pedir ao presidente da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, o fim da concessão para a Enel. Eu digo Enel, né, porque como nós estamos no Brasil, falamos português, para ser Enel tinha que ter um acento circunflexo no primeiro E. Mas vamos lá. Eu quero agradecer muito a você que me acompanha com muito afinco. Quero lhe pedir que continue assim, que mande para suas redes sociais este vídeo, se concordar com ele, se gostar dele, e também que convoque os seus amigos para fazer a mesma coisa, para a gente manter essa voz não imparcial, independente. Eu já falei para vocês, não é? Pois é. Então, o desembargador Walter Maierovitch, desembargador aposentado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, na sua coluna Justiça e Cidadania, na Rádio CBN de São Paulo, deu ele comentou a definição dada pelo Luiz Inácio Lula da Silva, presidente da República Federativa do Brasil, de Israel como um Estado terrorista. O Dr. Walter, com toda a sua sabedoria, dá um banho de história no seu comentário, lembrando que não existe na legislação internacional essa figura. O que existe é o seguinte: existe a figura do terrorismo, que é o que foi praticado por um grupo do Hamas, que o Brasil ainda não considera terrorista, porque a ONU não considera, segundo Celso Amorim, o assessor de Relações Internacionais do Lula. Não existe a impunidade do terrorismo, ou seja, o direito internacional, que o Dr. Walter explicou, que é reconhecido no ambiente jurídico como direito das gentes, e eu chamo a atenção para isso, né? E que o Lula não conhece, claramente. O outro fato que ele cita na sua coluna de hoje mostra isso. O direito internacional permite que a pessoa que foi vítima de atos de terrorismo, o Estado que foi vítima, reaja. O direito internacional não aceita a lei bíblica do talião, mas também não aceita uma lei que torne vítima de terror banana, né, que fique esperando o próximo ataque. E com o seu conhecimento, sua lucidez, o Dr. Maierovitch, que esclarece logo que é sim judeu, Maierovitch é judeu polonês, e também italiano, Walter Fanganiello Maierovitch, ele lembrou o episódio grotesco de um governo anterior do Lula, que foi o segundo governo, quando o Lula recusou-se a dar a extradição do bandido italiano, do assassino italiano, Cesare Battisti. Vocês passaram anos e anos sob o domínio da imprensa petista e do PT, vendo que Cesare Battisti era um escritor renomado no mundo inteiro e também um combatente da esquerda contra a direita. Não. Cesare Battisti era um bandido, assassino, que na prisão na Itália viu que poderia ter vida boa se aderisse a grupos radicais de esquerda e fugiu da cadeia, foi para a França. Na França, se homiciou, digamos assim, na casa de um militante do Partido Socialista Francês que tinha absolvido o trotskista.
que era aquele argentino que se dizia francês e que foi o marido da Marta Suplicy, quando a Marta era prefeita de São Paulo. Pois bem, ele fugiu, foi para a França, da França ele veio para o Brasil, e aqui o Lula o protegeu, dizendo seguindo as instruções que eles deram, o Eduardo Suplicy e o Tasso Genro. O Tasso Genro é o grande responsável por isso, e inclusive o Dr. Walter lembra que o Tasso Genro tem origem italiana também, e espalhou a mentira absurda de que a Itália era um país fascista, quando a Itália era uma democracia, né? E o Eduardo Suplicy, a Dilma Rousseff, tanto que o bandido Cesare Battisti, aplaudido na Folha de São Paulo, nas páginas de opinião, de jornalistas históricos do Brasil, né? Foi, na verdade, extraditado quando foi flagrado no Paraguai, e foi durante o governo tampão de Michel Temer. O Temer atendeu ao apelo da Itália. Battisti contou aos policiais da Itália que uns bestalhões lá do Brasil caíram na dele, por isso que ele inventou essa história de prisioneiro político. Está lá cumprindo prisão perpétua. Não tem mais como sair. Já fez vários apelos para sair da cadeia e não conseguiu, porque é um assassino. É um assassino. O desembargador falou nesse direito internacional, no direito da gente, que autoriza a reação proporcional a ataques terroristas. Mas, mesmo sendo judeu, classificou os bombardeios de Gaza por Israel como desproporcionais à ofensa praticada pelos terroristas. Quando eu vi esse Justiça e Cidadania na rádio CBN, imediatamente telefonei para o desembargador aposentado e marquei uma entrevista que vai ser publicada sábado desta semana, né? Deu uma entrevista com o colunista da CBN e do UOL. E Mairovich também contou, e certamente vai repetir na entrevista para mim, que Tony Blair, o ex-premier britânico que negociou a paz entre Irlanda e Irlanda do Norte, prepara um plano de instalação do Estado palestino na Cisjordânia, Gaza e parte de Jerusalém. Lembrando que isso é muito complicado, é muito difícil, mas que quando cessarem as hostilidades, quando forem atendidos os apelos de cessar-fogo, quando o Hamas tiver esgotado a sua capacidade de ferir Israel, aí isso vai ser discutido a partir do escritório de Tony Blair, o que já foi aceito pelo Netanyahu, que o doutor Mairovich classifica de um radical de direita que comete o erro absurdo da desproporção em relação à reação ao Hamas. Bom, meus amigos, mas tem um escândalo aqui no Brasil que é também de doer, né? Hoje, a Malu Gaspar, do Globo, publicou na sua coluna que o Lula deu uma ordem a todo o seu governo para abafar o mais rapidamente possível o caso da a dama do tráfico lá do Amazonas, né? A dama do tráfico, a senhora Luciane Farias, ela andou tendo encontros. O Lula disse que não teve foto, mas no vídeo desta quarta-feira eu já mostrei, inclusive já falei para vocês da foto que tem a dama do tráfico ao lado do número 2 do Ministério da Justiça e à frente do brasão das armas da República Brasileira, da Santa República Brasileira. É o tráfico unido ao aparelho estatal brasileiro. Mas veio também mais notícia, por isso que o Lula está louco para abafar. Mas vai conseguir? Duvido, né? Mas tem tido muita boa vontade de não abafar em alguns meios de comunicação. Tem tido sim, né? A notícia nova que eu vi no Globo de hoje foi uma visita da dama do tráfico amazonense ao Conselho Nacional de Justiça, onde foi recebida pelo presidente da associação do Conselho, né? O ministro Luiz Felipe Vieira de Mello Filho. O nome é comprido, mas a companhia, hein, é desprezível, na verdade. Pois é, meus amigos,
ela se diz presidente da Associação do Instituto Liberdade do Amazonas, foi recebida pelo ministro e, como eu já divulguei no vídeo de quarta-feira, ela viajou para Brasília, paga pelo contribuinte. Aí o ministro, o outro ministro também foi visitado, né, o ministro dos Direitos Humanos, que é tido como muito boa pessoa, né, já disse, olha, isso foi pago lá no Amazonas. Como se o contribuinte amazonense, que paga essa passagem, que pagou essa passagem, não fosse brasileiro, né? Que nojo, hein? Que coisa absurda. Isso aí é um escândalo. É um escândalo que não pode ser abafado. E ao se associar a ele, tentando abafá-lo, o presidente Lula compra ingresso para o escândalo. E o Flávio Dino, o máximo que pode acontecer é que o Lula também nunca foi muito corajoso, é perder o lugarzinho que estava sendo reservado para ele no plenário do Supremo Tribunal Federal. Bom, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, no começo eu chamei de Luiz Nunes, me lembrando do meu querido amigo Luiz Nunes, Severino Sertanejo, lá da Academia Paraibana de Letras. Bom, mas o Ricardo Nunes pediu, nesta quinta-feira, para a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, que cancelasse o contrato da concessão da Enel. Cadê o acento circunflexo no E? Não, pode ser em italiano. Enel, é Enel, tá certo? Empresa responsável pela distribuição de energia elétrica na capital paulista e em mais 23 municípios da região metropolitana. A informação foi divulgada inicialmente pela Rádio CBN, também foi confirmada pela Rede Globo. A Justiça aceitou, nesta quinta-feira, a denúncia apresentada pelo Ministério Público da Bahia contra 5 homens ligados ao tráfico de drogas, que estariam envolvidos diretamente no brutal assassinato da líder quilombola Maria Bernadette Pacífico Moreira, mãe Bernadette, de 72 anos. Falta saber do governador da Bahia o que foi feito, né, da proteção que o Estado baiano era obrigado a dar à dona Elizabeth. Ela foi assassinada por uma série de tiros com as câmeras desligadas. A polícia da Bahia é cúmplice. E os responsáveis pela falta de vigilância na mãe Bernadette deviam estar presos, que é a coisa mais fácil do mundo é só ver quem é que estava tomando conta dessa falsa vigilância e prender por assassinato, por cumplicidade no assassinato da mulher. Vou falar em mulher, dias antes da agressão a Ana Hickman, o marido dela, o ex-marido já, né, falou sobre a dívida milionária do casal. Vida de empresário é dura, não diga. E que tal a vida da mulher do empresário, hein? Alexandre, que canalha, hein? Bom, meus amigos, temos aqui uma boa brasileira, daquelas que o Stanislau Ponte Preta adoraria, o Sérgio Porto adoraria publicar no seu festival de besteira que assola o país. O deputado Carlos Henrique Amorim, conhecido como Gaguinho, isso pode ser conhecido como uma agressão, o fato dele ser gago, né? Gaguinho é um diminutivo de gago. Da União Brasil do Tocantins, se orgulha de ser o mais presente na Câmara dos Deputados em comissões. O Estadão fez os registros mostrando um parlamentar constante em quase todos os trabalhos, mas pouco participativo. O hábito dele é simples. Ele chega ao corredor das comissões, composto por 16 salas, e começa um tour, um passeiozinho turístico, né? Vai a um plenário, registra a presença e repete a sala, essa falsa presença nas reuniões das comissões, até visitar todas as salas. Mas não é um gênio, o cara não é um gênio. Besta somos nós, que pagamos o salário e as mordomias de um canalhinha, calhordinha como ele, né? Bom, meus amigos, eu quero convidar vocês para, mais uma vez, acompanharem a brilhante entrevista que me foi dada pelo Jacó Pinheiro Goldberg sobre o conflito milenar religioso e militar entre judeus e palestinos, e islamitas em geral, árabes, palestinos, persas, etc. Afinal de contas, quem financia isso tudo é o Irã, que é islamita, xiita, né? Bom, e tem também 2 dedos de prosa com Chico Graziano, repondo a questão do agro no Enem em seu devido lugar. Bom, eu não quero mais abusar de sua paciência, vou parando por aqui, direto ao assunto. Em pé.